Estamos estudando o livro de Esther. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8. Deixe sua Bíblia aberta e a gente vai, à medida que for estudando, nós vamos lendo. Não vou ler agora nenhum versículo e a gente vai lendo depois. Esther, capítulo 8, pertinho dos Salmos. Só recapitulando nossa memória, nós vimos Esther indo até Assuero para pedir a libertação do povo. O povo estava condenado à morte por um decreto de Amã. E aí nós vimos como Deus foi preparando cada uma das coisas. E Amã, enfim, foi morto. Foi descoberto a sua maldade. E nós terminamos dizendo que, embora Amã tivesse sido enforcado, ainda assim a história não tinha terminado, porque um decreto do rei não poderia ser desfeito. Eu estava lendo um pouquinho mais sobre isso. É a ideia de uma palavra que não falha. Como vai voltar atrás? Se ele é tão perfeito, né? Quase que um Deus, é comparado a um Deus. Então ele falou, está falado. Falou, está decretado. Sabemos que Assuero foi influenciado por Amã, mas foi o próprio Assuero que deu lá o seu anel, deu lá o seu selo, e Amã fez o que ele quis. E o rei concordou. Alguém pode dizer: ah, mas e se Esther fizesse desse jeito? Ah, mas e se fosse assim? A gente nunca pode pensar dessa forma, né? Antes sim, antes de tomar uma decisão, você deve pensar: e se eu fizer assim? Mas e se eu fizer assim? Se eu fizer assim? Depois, não adianta. Ah, mas se eu tivesse parado o carro antes, não tinha passado naquele congestionamento. Ah, mas se eu tivesse, né, casado com aquela outra pessoa. Não tem esse se. Foi, e nós sabemos que Deus tem controle das coisas, e a gente está fazendo, está no caminho. Embora Esther fez algumas coisas assim, como nós podemos pensar, né, estranhas, como até mesmo essa ideia de esconder quem ela era, estava dentro do propósito de Deus. Então tem aquela frase: não acabou até que termine. Então não acabou, aqui ainda há algo a ser feito. Em breve, né, parece que em 8 meses, esse decreto vai ser executado. E eu estava aqui vendo, olha, cerca de 15 milhões de judeus entre a população total do império. 15 milhões de judeus e 100 milhões de pessoas. Então, era muito menor, mas era muita gente, né? Como a gente imagina esse povo morrer tudo, né? E aí, a frase que estava aqui próxima a esse argumento, ou a essa verdade, diz: assim o povo de Deus, sem dúvida, nunca está em desvantagem, em minoria, porque ele tem uma pessoa que está ao seu lado, e Deus ao seu lado é maioria, tá? Maioria. Deus estava ao lado do seu povo, não havia o que acontecer fora dos propósitos de Deus. Então vamos lá, versículo 1 e 2. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã
inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Então, de acordo com os historiadores, o rei se apropriava dos bens de um traidor, Amã, um traidor. Lembra que nós já falamos várias vezes que Amã provavelmente era muito rico. Todos os bens de Amã, agora não era só o que ele tinha combinado, né, para pagar, para que aquele decreto fosse feito, mas todos os bens de Amã seriam de Assuero. Poderíamos estranhar, Assuero deu para Ester, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester. Provavelmente ele entendeu o tamanho erro que ele tinha feito. E aqui então, Ester resolve chamar Mordecai, que era o seu tio, né, que era aquele que cuidou dela como um pai, para que ele tomasse conta de todas essas coisas. Não só deu os bens, mas o versículo 2 diz que tirou o anel, seu anel, que tinha tomado de Amã, e deu a Mordecai. Ester pôs Mordecai por superintendente da casa de Amã. Então, a gente percebe que muito foi engrandecido Mordecai, a promoção de Mordecai, muito ele se engrandeceu. Versículo 15 aqui, olha. Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto, de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Bom, uma coisa a gente pode ter certeza, está mudando as coisas. O povo judeu já não é mais aquele povo que está ali ameaçado. Por mais que ainda está em vigor um edito lá que vai poder matar aquele povo, mas eles estão se engrandecendo. Toda a história deve ter sido lembrada, deve ter sido contada. Ester e Mordecai, 2 judeus, e eles estão lá junto com o todo-poderoso rei. Então, a gente percebe que a situação é muito favorável. E que mudança! Um Mordecai que estava lá sentado, com as roupinhas lá emprestadas, sujas, em tristeza, agora ele está no palácio, agora ele está com a coroa, agora ele está como alguém poderoso. E a gente falou, né, uma outra vez, quando ele já foi engrandecido, mas foi só uma voltinha, né, de um dia, quando o rei perguntou para Amã: que farei para aquele que eu devo honrar, que eu quero honrar? E aí o Amã deu a ideia, né, que vestisse as roupas e colocasse no cavalo e andasse pela cidade. Aquela história passada. Agora não, agora é uma coisa permanente. O anel do rei é autoridade, ele pode escrever, ele pode falar, ele pode fazer muitas coisas. E a gente percebe que Deus tem cuidado dos seus. Cadê Amã? A gente nem mais precisa falar dele, né? Olha, aquele que era o poderoso, aquele que era o perseguidor, está morto, derrotado. E aí, isto nos lembra muito uma passagem, Salmo 37, 34 a 36. Espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso, que os ímpios
quando os ímpios forem exterminados. Viu o ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Então a gente percebe que tudo que Amã havia adquirido, não só na sua vida particular, seus negócios familiares, mas tudo que ele adquiriu também em relação ao rei, ao poder, à autoridade, tudo isso foi perdido. E tudo isso foi de presente para Mordecai. Amã recebeu essas coisas, provavelmente, a gente não tem a história inteira dele, mas com tramas, com mentiras, como muitos ímpios conseguem, riquezas e poder. Mordecai conseguiu isso porque Deus o deu. Então, o justo pode sim prosperar. Tem gente que fala, mas se eu não der como se diz, uma roubadinha aqui, uma mentirinha ali, eu nunca vou conseguir prosperar. Se Deus quiser, vai. Agora, se você resolver dar uma mentirinha aqui, uma roubadinha ali, você pode até prosperar, só que a queda é grande, é alta. É alta. Esse texto também não quer dizer que Deus sempre dá a prosperidade, né? Tem uma frase aqui que diz: nem sempre Deus dá um final feliz, entre aspas, como esse a história dos homens. Vemos nos dias de hoje que nem todos os cristãos fiéis são promovidos, nem recebem honras especiais. Alguns são até demitidos da função, demitidos em função da sua fé, ou seja, sofrem, perdem, que é o que eu acabei de falar, dependendo do seu trabalho. Você quer ser honesto, você perde porque é honesto? Não, porque você está direito, você não perdeu nada, você não roubou, perde é quem rouba. Mas Deus está no controle de todas as circunstâncias, e Ele escreve o último capítulo da história. Se Deus não nos promover aqui na terra, sem dúvida fará quando chegarmos na glória. Então este é um primeiro ponto, a promoção de Mordecai. 2, 8 de 3 a 6, a petição de Ester. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do Senhor, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, aos quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Interessante que o rei, ele vai responder a esse clamor de Ester, mas não do jeito que ela pede, que nós já repetimos assim muitas e muitas vezes, né? Que era impossível voltar atrás num decreto do rei. Até é de se estranhar, por que a Ester está pedindo para se revogar? Ela não sabia que era impossível? Ela não encontrou uma outra saída? Como eu disse, mesmo a resposta não sendo a mesma, a que ela pediu, do jeito que ela pediu, ela vai obter resposta. A gente tem sempre feito essas comparações, né? Assuero com Deus
Esther está intercedendo pelo povo. Então há uma série de comparações. Mas a gente às vezes está diante de Deus orando, ou pelo povo, ou por nós mesmos, e a gente pede uma coisa, mas Deus entende o que a gente quer. O que ela queria? Ela queria que o seu povo não morresse, que não houvesse aquele genocídio. E o rei Assuero vai explicar para ela agora como isso seria possível. Como isso seria possível. Uma coisa curiosa aqui, que eu li nos comentários que a gente está estudando dois comentários, um dia desse eu posso até trazer aqui para a gente ver. Mas um desses comentários fala sobre essa intercessão. Ela poderia estar muito bem, né? Eu acho que ela não ia morrer. Ela estava lá rica, estava lá com o Mordecai, estava lá com o rei, cada vez mais com moral, mas ela não estava sossegada, ela não estava bem. E o comentário falava a respeito disso. Tem muito crente acomodado, parece que está tudo bem, porque ele já está salvo, porque ele tem uma igreja. Eu encontrei teus altares, Senhor, estou aqui cantando louvores ao Senhor. E se esquece que um povo está perecendo, se esquece de interceder pelo restante do povo, pelos perdidos, por aqueles que estão a morrer. Então, quando você tenta fazer esse tipo de comparação, né, sem querer forçar o texto, mas dá para a gente pensar realmente nisso. Nós não podemos ficar calados, quietos. Nós temos que interceder pelos nossos familiares que não têm Jesus, pela nossa cidade, até mesmo pelos evangélicos, quando a gente vê que tem pessoas que parece que brincam de ser cristãos. A gente se entristece quando vê seitas, pessoas que acham que são crentes, que estão em igrejas, mas não confessam a Jesus. Então a gente tem que interceder por essas pessoas, tem que colocar diante de Deus. E aqui está o versículo do Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos os que te amam. E o que é a paz de Jerusalém? Só haverá paz numa cidade quando Cristo estiver reinando na vida das pessoas. Quando a gente ora pela paz, a gente está orando por Cristo, a verdadeira paz na nossa vida, na vida das pessoas e assim por diante. Ponto 3, a proclamação do rei. Então o rei vai explicar. Aqui é de 7 a 17, eu vou resumir um pouquinho, tá? Vamos lendo aqui algumas partes. Esther 8, de 7 a 17. Vou ler primeiro de 7 até o verso 7 e 8. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Então a primeira parte ele já fez, né? Cessou o mal. Enquanto esse mal estivesse vivo, estaria muito mais difícil de fazer qualquer coisa pelo povo judeu. Versículo 8. Escrevei, ele está explicando o que deve ser feito. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Aqui mais uma vez. Repare, o que poderia não anular, mas tirar força de um decreto? Um outro decreto. E é isso que ele está falando aqui. Olha o versículo 11. Nelas o rei concedia aos judeus que cada cidade que se reunisse e se dispusesse para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Repare o seguinte, parece confuso. Ora, se alguém vai te atacar, está marcado, daqui 8 meses
vocês serão condenados à morte. É óbvio que eles poderiam se defender, não? Mas um decreto dizendo isso, do próprio rei, vai tudo enfraquecendo a outra parte. E até incoerente, né? O mesmo rei manda matar e o mesmo diz, não, mas vocês se defendam. Então, o que eu acredito que aconteceu aqui é que Amã morto já perdeu muita força. Mordecai exaltado, Ester exaltada, já é igual político, né? Foi pulando tudo para o lado de cá. Então foi diminuindo a força opositora. E chega um momento em que quem vai ter coragem de tentar matar um judeu? E aí entra aquela história, se Deus é por nós, quem será contra nós? A pessoa percebe que ela não pode se levantar contra um povo que é o povo de Deus, mesmo sendo em minoria, mas eles não são em minoria. Quem? Que eu falei no início? Deus está com eles. E aí eles não são minoria. Então a parte que eu não li aqui é a instrução do rei dizendo que aquilo lá devia ser enviado para todos. Está igualzinho que Amã fez. Lembra? Amã, quando ele pôs um decreto da morte, ele mandou enviar para todo mundo, aí correio e tal, e chega em todo lugar, e assim sejam avisados, tal. Tudo documentado, selo do rei, tal. Então aqui num comentário fala o seguinte, a proclamação do rei. Assim como fez, foi dar permissão aos judeus para se defender. Assim o que ele fez, né? O que o rei fez. Dar permissão, o que o rei fez? Dar permissão aos judeus a se defenderem. Aqueles que o tentassem matar. E uma das coisas que tem aqui, também fazendo tipo uma aplicação, sobre a evangelização, né? O quanto a gente também tem essa pressa. Lembra que eu falei agora há pouco? Amã teve uma pressa de jogar a praga lá, de anunciar o que é mal. O mundo tem uma pressa de anunciar o que é mal. E propaga. Não precisa avisar 2 vezes não. Você avisa uma vez que tem a festa tal lá, está lotado, né? Hoje em dia está meio complicado o mundo, né? Mas a gente está começando a ouvir notícias do carnaval. Vocês viram isso? Que coisa? Liberado para a escola de samba tal, 40%. Você acha que um salão de escola de samba, o pessoal vai respeitar algum distanciamento? É só Jesus mesmo, né? Então, para o carnaval, Deus queira que não, mas daqui a pouco eles dão um jeitinho de voltar tudo de novo. O que a gente faz em relação a anunciar a verdade, a propagar a verdade, né? Somos habilidosos? Aqui então Mordecai foi habilidoso, com instruções do rei, pôs os secretários para trabalhar na tradução da cópia do decreto, em seguida enviou mensageiros para levar as boas novas aos povos nas diversas províncias, e aí saíram por lá e fizeram notícia. A gente vê um pouco, a gente está passando esse pedaço do cenário político, né? A gente vê muito isso, as pessoas saindo, anunciando e falando. A gente até fica surpreso com algumas pessoas que a gente nem imaginava, de repente é candidato a vereador e a pessoa está ali falando, estou aqui no bairro tal, fazendo isso, ajudando. Não estou criticando ninguém, porque realmente a gente não sabe, né? É difícil de saber. Mas exatamente o fazer, faça. E o quanto nós temos esse desprendimento. A gente viu nessa época agora de pandemia, graças a Deus, né, as igrejas, as pessoas irem para a internet, pregar e proclamar, e fazer live, fazer isso ao vivo. A internet estava à disposição lá, sempre esteve, né? Por que a gente não fez isso mais, fazia tanto mais isso? E o que mais a gente pode fazer?
O que mais a gente pode fazer? Então, eu estou jogando palavras aqui, não estou criticando A, B, C, ninguém. Mas essa é a ideia de anunciar, de proclamar, de falar as coisas boas, levar a mensagem. Mas voltando então aqui, no início aqui do ponto 3, que já é o último, proclamação. Esther e Mordecai, eles tinham essa missão. Então, não poderia se revogar, mas poderia se criar um novo edito, assim, enfraqueceria o outro. Essa é a ideia, de enfraquecer o outro. E repare que eles tinham muito tempo ainda, então eles iriam se preparar. Oito meses para se preparar. Um outro ponto que está aqui, alguém pode questionar a maldade dos judeus, mas como é isso? Você vai matar, você vai tomar coisas, você vai... Como é isso? A gente entende que o que é feito aqui não é feito por vontade humana, né? Faz parte do processo do penalizar o ímpio. Então a gente não entende certas coisas como guerras, como algumas coisas dessas. A gente vai ver ainda no capítulo 9, na próxima semana, mais sobre isso. Mas a gente vê aqui o seguinte, olha, primeiro, os judeus mataram somente aqueles que os atacaram, eles não saíram procurando gente para matar. Houve uma diminuição muito grande nesse número de pessoas que os atacaram, se não fosse isso tudo que nós falamos agora há pouco. Depois fala, eles não tomaram para si qualquer espólio, apesar de terem direito de fazê-lo. Eles tinham o direito aqueles que os atacaram, eles matariam as pessoas, eles se defenderiam, e eles tomariam as coisas, mas eles não tomaram, eles não pegaram. Versículo 10, 15, 16, deixa eu ver aqui. Já está no capítulo 9, eu não vou entrar muito nisso, mas só vou ler o 10 aqui, ó. Só o finalzinho. Porém não tomaram, no despojo não tocaram. Tá? Vou deixar o da semana que vem para a semana que vem. Ou seja, eles só se defenderam, e o número de mortos total aqui é de 75 mil, são números grandes, né? Mas numa população de 100 milhões, está igual o corona, né? É pouco, 75 mil é pouco. É curioso que ainda, depois de tudo isso, ainda 75 mil pessoas se levantaram contra o povo de Deus, odiaram Deus. Mas é assim até hoje, né? A gente vê pessoas se levantando. Essa semana a gente viu muitas fotos lá no Chile novamente, pessoas, e a gente fica tão triste porque são jovenzinhos assim, parece que não tem nada na cabeça, né? Subir numa igreja, quebrar a cruz, pôr fogo em igreja, são poucos, não faz um barulho não? Uma pessoa só que entrar aqui, qual o tumulto que causa? A gente tem que lutar com uma pessoa que está querendo ofender ou prejudicar. Então são poucos, mas existem. E outra coisa aqui que é interessante é que eles foram mudando, né? Se podemos usar o termo se convertendo. Deixa eu me achar aqui. 8:17. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Esse versículo é bem esclarecedor.
Eles estão em festa, nem começou a guerra ainda. Eles estão em festa só de ouvir o edito: vocês podem se defender. E aí o judeu, aquele que estava meio indeciso, ele vou ficar do lado desse. O temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então aqui dá a ideia que eles deixaram as suas religiões pagãs e se tornaram povo também, assim, não como o judeu no sentido, mas se passaram a adotar a religião dos judeus. Se tornaram conhecidos como tementes a Deus. Acho que nós podemos terminar. Então, para terminar, o livro de Esther começa com os judeus evitando chamar a atenção sobre si, tanto que Mordecai e Esther sequer confessaram sua nacionalidade. Mas no final, o modo de os judeus se orgulharem de sua raça e a felicidade que demonstraram em função daquilo que Deus havia feito por eles, atraíram outras pessoas à sua fé. Então, o livro começa tímido, né? E agora eles já estão se tornando, digamos assim, os personagens principais da história. E mais uma vez, tudo porque Deus exaltou esse povo. Um povo que estava fora da sua terra, um povo que tinha tudo para ser perseguido, mas Deus estava com eles.